todos, mas estamos aí, né? Tô muito, muito feliz mesmo por estar aqui falando com vocês. Espero que eu possa agregar, ajudar vocês, enfim. E eu acredito que tem muita, muita gente que não me conhece, não conhece minha história. Então eu trouxe aqui um pouquinho mais detalhado, né? Mas antes de tudo, quero dizer para vocês, vocês lembraram que hoje é o dia do beijo? Então, um beijão para vocês todas aí que estão assistindo online, agora ao vivo, né? Ou depois gravado. Então, bora lá. Gente, então assim, ó. ah, Algumas pessoas já falaram assim pra mim: Uau, nossa, você é diretora todo esse tempo, né? Que faz anos que eu tô na Mary Kay. Eu não sei se hoje eu sou o homem mais antigo, digamos assim, como diretor na Mary Kay na nossa área. Mas enfim, né? Eu quero dar dicas sobre tudo que Mary Kay agregou pra mim na minha vida. Eu comecei na Mary Kay em agosto de 2013. Vão fazer 7 anos agora. E eu quero contar para vocês também quem era o Guilherme naquela época. E também um pouco antes, para vocês conhecerem da onde é que veio essas minhas raízes aí. Hoje eu me considero uma pessoa muito melhor, mais evoluída com certeza em diversos aspectos. Oi, Rita! Ai, que maravilha. Então eu evoluí muito em diversos aspectos, sabe? E basicamente eu passei alguns anos da minha vida tentando descobrir o que eu queria fazer, quem eu era, o que eu queria ser na minha vida. E lá no ensino médio, então eu comecei a fazer cursos e tal. Então, assim, eu sou formado num curso técnico em eletrotécnica. Eu fiz um ano de faculdade de farmácia. Eu também trabalhei um ano como modelo, foi quando eu fui para São Paulo, capital. E depois eu acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda, e foi onde eu me formei e comecei a trabalhar na área de comunicação. E foi no meu trabalho de comunicação, na minha área mesmo de formação, que eu me aproximei mais da questão do empoderamento feminino. Eu percebi que eu cresci com esses ideais por conta do meu pai e da minha mãe. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, mas acho que muito pela a minha avó trazia muitas questões assim do empoderamento feminino, da independência feminina, e a minha mãe muito forte isso, enfim. E eu acredito muito, né? Eu sempre pensei como que as coisas poderiam ser melhores. Afinal de contas, eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe, e essa coisa do mercado, da sociedade, de elevar as mulheres, para mim, sempre foi um ideal muito importante. E na comunicação, mais especificamente quando eu trabalhei numa ONG, vou contar um pouquinho mais para vocês, eu me aproximei mais do empoderamento feminino num projeto social que tinha com a Kimberly Clark. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa, uma multinacional que produz diversas coisas, enfim, e eles têm um viés social bem, bem interessante com as mulheres. E aí eu me aprofundei nesses ideais. Mas antes de eu entrar nesse assunto mais a fundo, eu quero trazer um pouquinho mais para vocês quem eu era. Eu fui um rapaz, lá até meus 20 anos, com a pele muito feia. Eu sempre tive espinhas severas, assim, era muito, muito feia a minha pele. Era repleto de espinha, meu rosto era forrado. Bom dia, gente que tá entrando aí. Meu rosto era forrado de espinha, eu tinha no corpo, nos braços, nas costas, assim. Então, assim, eu tinha muita espinha e eu me sentia muito mal por isso. Lá até os 20 anos... Oi, mãe! Bom dia! Até os meus 20 anos, mais ou menos, eu tive espinha e era bastante. E foi quando então eu tomei Roacutan. Não sei se vocês conhecem, é um remédio muito forte, até nem recomendo, porque muito acompanhamento, mexe com o fígado, enfim, coisas aradas assim. E aí lá nos meus 20 anos, aí eu já estava me trabalhando um pouco melhor na questão de autoestima, eu vou contar pra vocês sobre isso. E eu comecei a trabalhar como modelo, e aí tomei Roacutan e aniquilei, digamos assim, 95% das espinhas. E até então, gente, eu era uma pessoa que lutava muito contra a autoestima. Eu sempre fui assim uma pessoa extremamente tímida e fechada.
Eu odiava a foto, eu sempre ficava feio, sempre me sentia feio, não me gostava, fugia do espelho. Inclusive, gente, o meu quadro de formatura do curso de eletrotécnica que eu falei pra vocês, eu joguei fora, porque eu me achava tão feio e me lembrava de uma época que eu me sentia tão mal comigo mesmo que eu não quis guardar mais aquilo lá, aquela lembrança. Na verdade, eu devia ter guardado para mostrar o antes e depois, né? Eu não me sentia confortável, gente, nem me olhando no espelho. Eu não gostava de falar em público, eu não queria muita atenção para mim, porque eu não queria que as pessoas ficassem olhando para mim, para minhas espinhas. Eu realmente, gente, não tinha autoconfiança. Eu era uma pessoa assim que nessa fase da minha vida, até ali quando eu me desbloqueei e comecei a trabalhar como modelo, foi um processo. Inclusive eu dei oi pra minha mãe é consultora na minha unidade, tá? Por isso que ela tá aí assistindo também. Mas enfim, eu comecei a trabalhar esse lado em mim, melhorar um pouco mais a autoestima lá em 2007, quando eu assisti o filme The Secret, O Segredo. Não sei se vocês já viram, é um filme que realmente ajudou muito a mudar a minha vida. E eu comecei a me aceitar e me amar mais. Aquele filme foi, assim, maravilhoso, o livro também. Bom dia, Cris. Bom dia, Andréia. E aí, depois, então, em 2007, que eu li o livro, eu comecei a me melhorar, um ano depois que eu fui lá tomar Roacutan. Então, para vocês verem como melhorou, uma pessoa que era totalmente fugia de foto, e o filme me ajudou a me melhorar muito para eu conseguir, então, até trabalhar como modelo. E então, gente, por isso que essa questão de autoestima para mim é muito importante. E eu descobri que eu sou apaixonado por trabalhar com isso, porque mudou realmente a minha vida, a questão de trabalhar a minha própria autoestima, né? Então, cuidar da pele, se empoderar, se amar mais, melhorar a sua autoestima, para mim é o foco, esse é o foco do meu trabalho. E eu acho que a Mary Kay tem tudo a ver com isso. Bom dia, Adri! Quando eu tomei Roacutan, a minha vida realmente mudou, porque as espinhas assim saíram. Só que a minha pele continuou feia, porque ela ficou muito mais oleosa, porque existem efeitos colaterais e pra mim a pele ficou muito mais oleosa. Eu tinha muita marca, poros muito dilatados, então eu estava mais confortável, porque o problema principal tinha acabado, mas eu não estava 100% confortável. Só que eu realmente mudou a minha vida, de fato, quando eu comecei na Mary Kay, que eu pude explorar 100% do meu empoderamento pessoal, a minha autoconfiança, porque eu realmente comecei a cuidar e tratar da minha pele. E isso fez uma diferença imensa na minha vida. E aí mais adiante, então eu já estava no meu curso de publicidade e propaganda, enfim, em 2011 foi quando eu trabalhei na ONG, lá no setor de comunicação dessa ONG, então estava na minha área de formação, e lá nessa ONG que eu comecei a ter os meus insights de empreendedorismo. O meu salário na época ele era bem baixo, eu basicamente pagava as contas com ele, assim, então... Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer textos para blogs, tipo terceirizado, só que eles me pagavam R$ 2,50 cada texto que eu fazia. E os textos tinham que ter um mínimo de linhas e palavras, e eu demorava de 30 minutos a 1 hora para fazer cada texto para ganhar R$ 2,50. E era puxado, mas eu usava meu horário de almoço, enfim, para ganhar R$ 2,50. Então, eu tentava desenvolver... Bom dia, gente, que está entrando aí. Então, eu tentava desenvolver um pouco mais as minhas finanças, eu não tinha noção nenhuma de negócio, de empreendedorismo, mas eu comecei aí. Então, e também nos finais de semana, eu tinha uma amiga que era esteticista e ela sabia fazer doces. Oi, Vanessa, eu comecei a ajudá-la nos finais de semana e a gente fazia doce, trufa, bombom, eu ajudava ela a fazer realmente, ela me ensinou e eu fui fazendo. E aí eu levava, a gente chegou até a fazer ovo de Páscoa, e aí eu levava para vender na faculdade e também no meu trabalho. Quando eu estava trabalhando na ONG, eu não estava formado, gente, só que eu sempre fui uma pessoa muito proativa, me dedicar muito a mim, ao que eu estava fazendo. Então, na minha faculdade, eu já estava trabalhando há muito tempo na área. Logo no primeiro ano de faculdade, eu já fui buscar, fui conseguir estágio, fui me desenvolvendo. Nessa época da ONG, eu já estava de carteira assinada, não era mais nem estágio. O que a Rita falou? A pele do meu guri também era muito acneica e estou conseguindo tratar com os produtos Mary Kay. Graças a Deus consegui que ele não usasse esse medicamento. Rita, eu não recomendo o Roacutan. Eu usei porque eu tava assim...
Eu não sei como é que chama, acho que é classe 3, grau 3, sei lá, era bem severa. E era assim, tipo, eu já tinha tomado de tudo e nada resolvia e foi pro Rakuten. Eu não conhecia Mary Kay, nem minha mãe, ninguém, nunca a gente tinha ouvido falar. Então, foi uma medida desesperada, mas não recomendo, porque todo o processo ele é bem complicado. Eu tomei acho que 8 meses, tem um monte de cuidados, é bem complicado mesmo. E fora que eu fiquei com todo efeito colateral, que eu não falei pra vocês que eu tenho um problema de ressecamento labial até hoje, meu lábio é super seco no verão, no inverno não importa, e os meus olhos são secos, por incrível que pareça, né? A mucosa dos olhos ficou seca por causa do Roacutan. Mas enfim, essas coisas que eu fazia, eu acabei complementando a minha renda para, sei lá, poder comprar uma televisão, uma coisa assim que eu queria. Pelo menos dá para complementar. No final de 2012 foi quando eu tomei a decisão que mudaria completamente a minha vida. E isso eu trabalhava e estudava em São Paulo na época. Porque eu fui para São Paulo capital, ser modelo, fiz faculdade, trabalhei na minha área, depois voltei embora para o Rio Grande do Sul. A decisão que eu tomei foi de largar o CLT, de não trabalhar mais de carteira assinada e dar um jeito de ter o meu negócio próprio, seja lá ele qual fosse. Eu não tinha muito assim uma coisa, eu quero ter um negócio X. Eu queria ter um negócio, ponto. Eu sempre gostei muito de trabalhar na área de eventos, eu fiz curso na área de eventos, enquanto eu fazia faculdade também, trabalhava, organizava eventos na ONG que eu trabalhava também, no final ali, foi o meu último emprego. E eu sempre gostei disso, então hoje na Mary Kay eu adoro organizar eventos, a Paty sabe, eu sempre gosto de organizar, eu tenho um conhecimento muito bom de organização de eventos por conta dos cursos que eu fiz. Mas desde quando eu fui modelo lá em 2007, 2008, eu senti a necessidade e desejo de ser uma pessoa que tivesse uma importância, que não fosse só uma pessoa que, enfim. E eu tomei essa decisão de sair do emprego depois de basicamente me sentir incompetente pelas coisas que a minha chefe, minha chefona falava. Por exemplo, deixa eu contar pra vocês uma situação. Teve uma vez que eu tirei férias lá na ONG. E eu voltei um mês depois, 20 dias eu acho. E voltei. Quando eu voltei, tava tudo diferente. Digamos, eu sentava aqui, eles me colocaram lá não sei aonde, num outro lugar. Os materiais de comunicação estavam todos guardados em outros lugares. Depósito, que eu nunca tinha ido na minha vida, não sabia nem que aquela ONG tinha depósito. Então eles tiraram tudo do lugar. Inclusive materiais que eram da ONG, da área de comunicação, de antes de eu estar lá, que eu nem tinha muito conhecimento. E aí... Quando eu voltei, estava tudo isso mudado, a minha chefe começou a ficar revoltada comigo e achava o cúmulo... Bom dia, Cris! Achava o cúmulo eu não sabia onde é que estavam os materiais. Sendo que eles tinham guardado a pedido dela, quando eu não estava lá. Eu não fazia nem ideia onde é que estavam as coisas. E tinha um tal num depósito que eu não podia entrar, que quase ninguém podia ter acesso lá. Eu não sei, devia ter os segredos de estado da ONG, sei lá. E muitas coisas estavam lá, e assim, foi um terror. Aquilo ali, dessa vez que eu tirei as férias, aquilo ali começou a ser muito complicado. Outra coisa que me incomodava muito, e que eu comecei a analisar, é que eu organizava os eventos em outras cidades. A ONG tinha projetos em outras cidades, inclusive em Mogi das Cruzes, que eu tenho uma consultora lá hoje. E eu organizava todo o evento. É claro, gente, que eu não falava, porque mesmo que eu já tivesse desenvolvido a minha autoconfiança, eu não era uma pessoa de falar em público, eu não era uma pessoa de gravar vídeo, eu tinha uma timidez muito grande, mas eu organizava, eu ficava nos bastidores, eu organizava o evento. Bom dia, Marisa, bom dia, Clenir, bom dia, Márcia. Então eu organizava nos bastidores, só que eu tinha que ir para essas cidades quando tinha os eventos. E o que eles faziam? Eles me colocavam numa van, sem ar-condicionado, banco duro, que era a mesma van que eles utilizavam para fazer o acolhimento de pessoas em situação de rua. Eles passavam, eles tinham um projeto e tal, que eles pegavam as pessoas. E enquanto a minha chefona, aquela que me massacrava por eu não saber onde estavam os materiais que ela mandou guardar, quando eu não estava lá, ela pegava um táxi e ia para uma outra cidade, gente, de táxi. Eu não sei quanto ela gastava. Claro que ela não gastava, né? Vocês entendem. Mas eu acho que dava no mínimo uns 100 reais de táxi, enquanto eu ia naquela van horrível, no calor, morrendo de suor, mas ela tava lá chique. E ela ia sozinha no táxi. E eu comecei a pensar em tudo aquilo ali e falar assim, mas é isso que é assim que eu quero viver na minha vida? Então eu dava meu sangue, sabe? Eu cuidei do departamento de comunicação, gente, sozinho por 6 meses.
Isso que eu era assistente na carteira assinada. Porque todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho e eu que cuidava. E eles tinham projetos em outras cidades, em outros estados, e eu que gerenciava tudo. Só que quando abriu a vaga para coordenador ou coordenadora, que era a pessoa que ia ganhar 5 mil reais para fazer o que eu estava fazendo, eu me inscrevi, obviamente. Falei, poxa, eu mereço essa promoção. E aí, o que ela me disse foi que eu não tinha experiência suficiente e que eu era muito novo. E aí, aquilo ali foi um choque para mim. Falei assim, não quero isso para minha vida. Eu comecei a desanimar muito, eu só consegui uma promoção lá quando eu fiz uma entrevista de emprego em outra instituição, e eles me chamaram para ganhar mais, um cargo melhor. Aí eles resolveram me dar uma promoção e melhorar meu salário. Só que aí o estrago já estava feito. Aí eu já não estava mais afim com a questão do CLT. Oi, Gabi. O Enzo pediu para te dar bom dia. Manda um beijo pro Enzo, Gabi. Então, isso para mim foi um estrago. Foi ali assim que foi a gota, toda essa situação que eu vivi foi a gota para eu decidir que eu queria ter o meu negócio e ser meu chefe, crescer por mim. E até então, gente, eu nunca nem tinha ouvido falar de Mary Kay, porque eu sempre fui a pessoa, o oposto do que todo mundo ofereceria Mary Kay, entre aspas. As pessoas elas acham que existe um perfil para uma pessoa que vai usar os produtos ou que vai trabalhar com o negócio. Eu não era nenhum dos dois. Eu era realmente uma pessoa que vocês nunca ofereceriam, eu acho. Talvez algumas ofereceriam, mas enfim, eu não era, então nunca tinha ouvido falar. Em março de 2013 foi quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria. Eu não sou natural de Santa Maria, eu sou natural de Três Passos, Rio Grande do Sul, uma cidade que tem uns 20 mil habitantes no interior, na região celeira do Rio Grande do Sul, mas meus pais estavam morando em Santa Maria. Eu te vejo como um grande inovador. Obrigado, Ney. Constrangedor mesmo, Clenir. Então, eu voltei para Santa Maria, só que aí eu não quis me mudar para casa dos meus pais. Eu quis alugar o meu canto. E aí, no mês de julho, eu aluguei meu apartamento. Só que uns meses... E eu tava recebendo seguro-desemprego. Meu seguro-desemprego na época era R$ 1.750. E aí, em julho, eu aluguei o meu apartamento. E... com seguro-desemprego, né? Eu tinha aquele respaldo até o mês de julho. Só que eu tinha feito um investimento usando o meu fundo de garantia que eu achava que aquilo ali ia me ajudar pelo menos a pagar as contas. Então, eu poderia ir dando um jeito nas contas até eu achar o meu negócio próprio. Isso de março a julho eu estava tentando ainda ter um negócio próprio. Só que nesse tempo eu já tinha conhecido o Mary Kay em maio. Maio de 2013 foi quando eu conheci Mary Kay. Tive contato com os produtos numa estética. E aí eu até cheguei a pensar em fazer um cadastro para consumir. Falei com a minha mãe, com a minha irmã, pra gente comprar os produtos mais baratos, né? Porque eu realmente amei os produtos, achei muito fantásticos. Só que ficou por isso, eu não fiz o cadastro, nada, e foi passando. Em julho foi a última parcela, então quando eu aluguei no início de julho e final de julho, então, meu dinheiro esgotou porque foi a última parcela do seguro-desemprego. E o investimento que eu fiz, usando todo o meu fundo de garantia, deu um BO e eu perdi tudo, gente, eu perdi tudo. Eu não tinha um centavo mais. Até hoje eu estou tentando reaver esse dinheiro na justiça para vocês terem uma ideia. E aí eu cheguei naquela hora. Ou eu procurava um emprego e eu cheguei a procurar e os salários eram bem baixos, sei lá, 500, 600 reais. Não tinha como, imagina, eu estava me sustentando com 1.750. Ou eu ia para o meu negócio próprio e tentava a tal da Mary Kay. Porque naquele momento era o que dava. Eu não tinha dinheiro para abrir negócio, eu não conseguia empréstimo em nenhum lugar, ninguém me cedia dinheiro para abrir meu negócio. E era o que dava, e eu tive uma visão muito... Como eu sou do marketing, eu tinha uma visão muito forte do que? O produto ele é muito bom, ele é pouco conhecido. Então eu tenho um mercado muito grande para crescer. Produto bom, divulga rápido, porque o boca a boca é poderoso. A gente sabe que o boca a boca é a coisa mais importante que tem. E o produto é bom, as pessoas vão recomendar. E é aí que eu pensei, então vou tentar esse negócio da Mary Kay aí. Aí, um mês antes disso tudo, eu tinha conhecido a Diri Patrícia Carvalho, que saiu online, tenho minha mãe e minha mãe Kay, né? Minha Mamis Kay, que é a Patrícia. A Paty, ela eu tinha uma prof na academia que eu fazia, que é a enteada da Paty. E aí, por ela, eu conheci a Patrícia. Só que eu conversei com a Patrícia e deixei a Paty em banho-maria. Eu não queria trabalhar com aquilo lá, gente. Eu não queria trabalhar com Mary Kay, de verdade, eu não queria mesmo. E eu vou dizer
Os meus motivos. Primeiro, eu conheci apenas 7 pessoas adultas na cidade de Santa Maria. Só 7. E 3 delas até hoje nunca experimentaram um produto Mary Kay comigo. Tá? Nunca. Eu era super tímido, super reservado. Eu não entendia nada de cosméticos ou maquiagem. Eu sou um homem e tem toda aquela questão de, nossa, o que os outros vão falar de um homem trabalhando numa empresa feminina? Além disso, eu tinha minha formação de comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda. E eu tinha um preconceito de achar que eu ia me diminuir, por mais que fosse um negócio próprio. Eu ia diminuir, eu ia ser inferior. Porque aquela ideia de trabalhar com cosméticos é inferior, eu tinha essa ideia. Enrolei mesmo, né, Paty? Um bom tempo. E aí, além disso tudo, eu ainda tinha um trauma, que em 2007 a minha mãe fez um cadastro numa marca aí, a minha mãe tá aí pra comprovar. Uma marca X, não vou falar qual, mas vocês devem imaginar. E o que aconteceu? A coordenadora não deu nem as horas pra minha mãe, não ajudava, não visitava, não fazia nada. Aí eu até ajudei, levei a revista na faculdade na época, fazia farmácia na época, a gente vendeu um monte de coisa, o lucro foi R$50. 50. E 2 produtos do que ela botou no pedido não vieram a cor que queria. Eu lembro que era um lápis de olho preto não veio um azul. E a minha mãe não tinha o que fazer, ela ia ter que pagar aquele produto igual e ficar com aquele produto. Então eu pensei assim, meu Deus, Mary Kay vai ser a mesma coisa, cosmético tudo igual. Aí eu pensei, não tem como. Imagina, como é que eu vou viver com R$50, gente? Não tem como viver com R$50. Não tem. Só que aí a necessidade falou mais alto, então no final de julho o que aconteceu? A minha mãe teve que fazer compra no mercado pra mim, porque eu estava zerado de dinheiro. E eu lembro da cena até hoje, minha mãe lá no Atacadão de Santa Maria, passando o cartão, e eu pensando, isso não pode acontecer mais. Eu não posso deixar isso seguir acontecendo e minha mãe me bancando, sendo que eu nem moro com ela mais. Com meu pai também, né? Aí, bom, fiquei com aquilo ali na cabeça e aí comecei a conversar muito com Deus. E teve um dia que eu estava lá na rodovia, a Santa Maria tem as faixas, né? Que são as rodovias. Eu estava na rodovia, eu ia atravessar, eu estava na minha moto, na época eu tinha uma moto, a Paty sabe, uma moto, uma bis, eu enorme desse jeito, então, enfim, né? Bora lá. Aí, ia atravessar a faixa passava assim, e eu ia atravessar assim, pra lá. E aí eu tava pensando, falando com Deus, pedindo pra Deus um norte, se era pra eu começar nesse negócio, se ia dar certo, se ia ser bom pra mim, essa Mary Kay. E, gente, eu não vou mentir, acho que deu, sei lá, 10 segundos depois que eu pedi pra Deus, realmente, na minha cabeça, claro, né? E passou um carro rosa na minha frente, segundos depois. E esse carro, gente, eu nem sabia que era da Paty. Eu nem sabia que a Paty tinha um carro rosa, pra vocês terem uma ideia. Mas eu vi aquele carro rosa, aquilo lá chama atenção, e eu vi escrito Mary Kay. Aí eu entendi o sinal, e aí então eu chamei a Paty pra conversar. No dia 27 de julho eu conversei com a Paty e iniciei dia 1º de agosto, porque eu não ia iniciar com pronta entrega, eu não tinha condições, e o meu cartão de crédito tinha bem pouco limite, que deu só pro kit. E aí eu lembro que quando eu conversei com a Paty no dia 27, foi que ela me contou do carro rosa. E aí eu liguei um com um, e aí eu percebi que então era ela, bendita, que estava passando por mim aquele dia. Você vê como são as coisas, né? Rita, eu amo falar com Deus, e nas minhas horas mais complicadas, nas minhas horas de maior desânimo, eu sempre peço um sinal. E de algum jeito esse sinal sempre vem. Quando eu preciso saber, eu continuo fazendo isso, eu largo isso, o que eu faço? Eu sempre peço um sinal. E Deus sempre conversa comigo desse jeito, sabe? Sempre tem alguma coisa que acontece. Ou uma pessoa que vem me pedir produto do nada, ou uma pessoa que vem que do nada me manda mensagem perguntando como faço para ser consultora. Quando eu estou desanimado, peço um sinal, sempre alguma coisa assim acontece. Mas enfim, resumo da história. Eu sobrevivo de Mary Kay desde agosto de 2013, que foi quando eu iniciei. Eu vivi apenas das vendas por 6 meses de Mary Kay. No meu 7º mês eu já estava fazendo meu debut como diretor. Tudo isso graças à orientação da Paty, porque eu não sabia nada, não entendia nada. Eu lembro que até a primeira vez que eu peguei um delineador na minha vida, foi a Paty que botou na minha mão. Eu fiz na minha mãe.
e ficou delineado torto e grosso, mas na foto ficou bonito. Mas enfim. E toda essa orientação da Paty, eu tive que cavocar a cidade para conseguir contatos. E eu vou dar dicas para vocês práticas do que eu fiz e do que eu estou fazendo, porque eu estou numa cidade nova também. Tá? Logo, logo eu já vou falar. Bom, o meu canal do YouTube, gente, inclusive quem quiser procurar é Guilherme Marcon Mary Kay. Eu iniciei ele em outubro de 2013, porque eu tinha consultoras em outras cidades que eu queria que elas aprendessem mais e mais rápido sobre os produtos. Então eu fazia videozinhos rápidos, de 3, 5 minutos, enfim, né? E eu comecei com os produtos dos 3 kits que tinha na época, que são os mesmos de agora, mas na época era cuidados da pele, spa e fragrâncias e maquiagem. O kit de fragrância era diferente, vinha produtos de corpo. Então eu fiz todos esses vídeos por quê? Porque as minhas consultoras, elas iniciando, elas iam pegar os kits, então elas iam saber sobre os produtos. E era isso que eu tinha em mente quando eu fiz o canal. Tanto que vocês forem ver, eu era muito, muito tímido, gente, nos primeiros vídeos. E eu acho que isso foi uma habilidade que eu desenvolvi fazendo. E vou falar sobre isso para vocês também. Quando eu me tornei diretor, gente, em março de 2014, então agora fazem 6 anos que eu sou diretor, eu senti que eu tinha realizado de fato o meu sonho de ter o meu negócio próprio. Não que a gente precise ser diretor para fazer isso, né, ou diretora, mas na minha visão sim. Eu estava onde eu queria estar. E eu fiz a carreira da Mary Kay rápido, porque se lá no CLT eu dava tudo de mim e eu não era escolhido para ser promovido porque eu era novo e não tinha experiência, na Mary Kay ninguém ia me bloquear por isso, ninguém me julgou por isso. Eu lembro que eu conheci a Neymara, pessoalmente, em agosto de 2013, quando eu iniciei, no final do mês, que a Paty me arrastou para Osório. Foi quando eu conheci a poderosa Neymara, né? Eu juro que eu fiquei tão nervoso, tremia tanto. Ela nem sabe, mas nossa, eu fiquei muito nervoso. Eu tinha um medo daquela mulher poderosa, mas enfim. E aí, como eu tava na Mary Kay e ninguém ia me julgar por ser novo e não ter experiência, por isso que eu fui lá e fiz em 6 meses e me tornei diretor. Quando eu me tornei diretor, eu tinha 25 anos e eu não tinha quase experiência na área de cosméticos, no negócio próprio e na Mary Kay especificamente, né? Então, só que o que eu tinha? Muita vontade de aprender e muita disponibilidade de ensinar outras pessoas também. Eu fico pensando assim, se uma pessoa teve paciência para me ensinar tudo, que foi a Paty, o mínimo que eu poderia fazer é passar isso adiante. E é isso, pra mim é isso a carreira Mary Kay. É isso aí, Marlice, tem que estar atento e obediente ao sinal também, né? Muita gente pede o sinal, não repara, o sinal vem, Deus só falta vir dar uns tapas na cara da pessoa e a pessoa nem se liga que é o sinal que ela estava pedindo, né? Mas enfim. Logo lá no início de Mary Kay, gente, como eu não sabia nada de vendas, eu busquei conhecer muitos produtos para me sentir seguro com as clientes. Porque assim, eu entendi que Mary Kay não é venda, é você ensinar a pessoa a usar aquele produto e se ela vai gostar, a gente sabe, mas se ela tiver como, ela vai comprar naquela hora. E aí, o que me ajudou muito, gente? O Em Sintonia. E a gente tem o Aprenda MK, que é fantástico, tem cursos maravilhosos de cuidados da pele, de maquiagem, de fragrância, sobre o negócio. Tem milhares de vídeos lá, gente, vale a pena muito. Aquilo ali foi onde eu me baseei muito. A central de produtos que a Mary Kay tem também me ajudou muito. Eu fiz resumos e imprimia e eu deixava na mesa enquanto eu fazia a sessão, para se me desse um branco eu ia lá ler. Eu fazia isso mesmo, não tinha vergonha não. E pra mim, o Em Sintonia, com todo o conteúdo lá, é maravilhoso. É o que fez muita diferença, né? E, além disso, eu me baseei muito no que a Paty ensinava. E aquele flip chart que vem no kit de iniciação também. Usei aquilo lá para fazer meus resumos. E foi com base nisso tudo aí, desse estudo todo, que saíram meus vídeos do YouTube. Tanto que eu iniciei em agosto e os meus vídeos começaram em outubro. Eu acho que o primeiro vídeo que eu tenho lá é como fazer sessão. Se eu não me engano, tô de branco. Outra coisa que eu aprendi no início da Mary Kay foi a questão do volume, gente. E não basear nossas vendas em poucas pessoas. Por quê? Porque tem muita gente que vai comprar, que não vai comprar na hora, vai experimentar e não vai comprar na hora por qualquer questão. Às vezes não tem grana na hora, enfim. Mas depois vai comprar. Teve gente que já comprou comigo 6 meses depois, 1 ano depois. Tem um caso que eu vou contar pra vocês de 2 anos depois. Mas eu tenho um parênteses que eu gostaria de fazer para vocês compreenderem um pouco a dificuldade de um homem fazer Mary Kay. Não sei se vocês sabiam, mas é muito difícil um homem fazer Mary Kay, porque a maior parte das mulheres tem receio de marcar algo com a gente.
E isso é fato, até hoje. Inclusive aqui em São Caetano do Sul teve gente que veio até mim, aqui em casa, e falou, olha, eu quase não vim, porque sabe como é que é, né? Você é um homem, a gente fica com medo. E é real. Pela pessoa não conhecer a gente ser homem, elas ficam com receio. E eu acho que sim, muitas, a maior parte, pelo menos, de início, não quer que a gente vá na casa delas. Não quer mesmo, tem medo. Medo que a gente seja um ladrão, estuprador. Eu já ouvi isso, tá? Vocês podem achar engraçado, mas eu já ouvi. Oi, Zete. Então, sim, Tailane, sim, estudar o produto é o que precisa. E eu já ouvi isso, de achar que eu era um ladrão, estuprador. Tem muitas mulheres que bloqueiam a gente no WhatsApp quando a gente manda uma mensagem, mesmo que a gente diga, oi, sua amiga Ana Paula te indicou, não sei o que, bloqueia. Elas não perguntam para Ana Paula, elas bloqueiam porque elas ficam com medo. Por isso, gente, eu montei um cantinho na minha casa. Quando eu comecei, era uma mesa redonda, com uma toalha de cozinha daquelas floridas, com fruta e flor, e eu tinha 3 cadeiras de área daquelas de abrir. Era isso a minha sala, Mary Kay. É onde eu recebia as minhas clientes. Só que ainda assim, mesmo tendo um espaço na minha casa, as mulheres têm receio. Eu fico triste porque eu sei que eu sou idôneo, mas eu entendo como é complicado ser mulher, né? E muitas mulheres não marcam comigo por ser homem, independente de sexualidade, isso é um fato. Ser homem é um empecilho. E não é uma reclamação, é um fato, né? Inclusive tem algumas que eu conheço depois, que foi aquela que eu falei de 2 anos depois. Na verdade essa não, essa é outra. Mas teve essa mulher, eu marquei com ela, ela não foi, me deu bolo, porque a avó dela ficou no ouvido dela dizendo, ele pode ser um estuprador, um assassino, não vai. Ela não foi. E aí 2 anos depois eu encontrei com ela, acho que num salão de beleza, que eu fui fazer uma atividade. E aí ela, você é o Guilherme, eu marquei contigo. E ela me contou a história. E aí sim ela acabou marcando, foi até mim, e se tornou minha cliente. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um fator importante, principalmente quando vocês forem conversar com homens, tá? Quanto você superou? Coragem, ousadia, querer mudança, autorresponsabilidade. Obrigado, Marlise. A gente tenta se melhorar, né? Esse é um dos propósitos que eu tenho nessa live hoje. Eu tenho certeza absoluta, gente, que toda e qualquer pessoa pode fazer Mary Kay. Toda mesmo. Ainda mais que eu consegui com todas as minhas limitações que eu comentei pra vocês. Só que uma coisa que as pessoas muitas vezes acham é que a gente é estático. E a gente não é estático. Todo mundo tem a sua personalidade, o seu jeito. O seu jeito é único de ser. Só que é possível fazer Mary Kay sendo tímida? Claro que é. Só que a gente não é estático. Eu desenvolvi muitas habilidades, gente, que eu não tinha e nem sonhava em ter. Como ser maquiador, por exemplo. Eu também desbloqueei a timidez. Os nossos pontos fracos, gente, eles são pontos a explorar, que a gente pode reverter e melhorar. Tem coisas que são da gente, como o tom de pele, a voz, o tipo físico, mas tem coisas que a gente pode desenvolver, aprender, se aperfeiçoar. Uma coisa é você ser uma pessoa séria ou mais brincalhona. Esse é o seu tempero, vamos falar assim, né? Outra coisa é você ser pessimista, tímida, achar que não leva jeito para vender ou para ser líder. Enfim, essas são coisas que a gente aprende, a gente desenvolve, a gente melhora. São habilidades, são novos hábitos que a gente pode criar. Se você quiser criar. Porque se você tiver vontade, você vai lá e faz. Por exemplo, eu era muito tímido. Só que eu sabia que a timidez ia me impedir de ter um sucesso muito grande, de ter um resultado muito grande. Então eu quis desbloquear essa timidez. Obrigado, gente. Vou contar uma coisa pra vocês. A Patrícia lembra porque eu narrei pra ela essa história. O primeiro salão que eu fui era no bairro que eu morava. No bairro Nossa Senhora do Rosário, em Santa Maria. Só que eu precisava conhecer gente, eu não conhecia muitas pessoas. E aí a Patrícia me deu a ideia de visitar um salão do bairro, alguma coisa assim. Gente, eu fui. Eu lembro que eu ficava ensaiando. Até procurei outro dia conversa com a Patrícia no Facebook. E eu ficava ensaiando aquilo lá pra ir visitar. E aí eu falei, tá bom, Paty, eu tô indo lá, e fui. Peguei, me arrumei, peguei o material, a bolsa, botei embaixo do braço e fui no salão. Eu fui de casa até o salão tremendo que nem vara verde no furacão. Eu tava hiper nervoso. Eu gaguejava na minha mente, ensaiando o que eu ia falar, pra vocês terem uma ideia. Sabe? E aí, só que eu cheguei lá e toquei a campainha. Eu lembro que era uma porta, a porta de entrada
dava já na calçada, não tinha um pátio nem nada. Então, tinha uma grade. Eu toquei a campainha e eu pensei, vou sair correndo. Eu juro que eu pensei que eu ia sair correndo, ia fugir, não ia mais lá. Só que eu pensei, mas e se eu sair correndo e a pessoa sair na porta e me ver antes de eu sumir? Aí eu nunca mais vou poder voltar aqui. Aí pensei, não, então eu vou ficar. Aí, Gil, meu YouTube é Guilherme Marcon Mary Kay. E meu Instagram, gente, é gui.marcon, quem quiser achar lá. Eu tenho botado vídeos na IGTV também, tá? Mas enfim. Aí eu toquei a campainha, entrei, gaguejei tudo, mas no fim consegui vender um monte de coisa pro maquiador lá do salão, que era onde tinha consultora, enfim, né? O que eu quero dizer com isso? Eu sabia do meu ponto fraco, eu sabia que eu precisava desbloquear ele. E como é que a gente desbloqueia? Assistindo treinamento? Também. Mas não, é na prática. Eu me obriguei a fazer coisas que eu tinha vergonha. E aí eu desbloqueei essa timidez, tá? Uma coisa que eu quero dizer assim, gente, eu ainda não tenho carro rosa, apesar de todos esses anos eu marquei. Só que eu só voltei a pensar nisso, não vou mentir, recentemente. Porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Questões familiares, enfim, que me fizeram ter um foco diferente no negócio e me desenvolver em outras áreas, né? E eu quero muito falar com você sobre isso, como eu me melhorei como pessoa, como eu me encontrei. Porque quando eu iniciei na Mary Kay, eu estava com todo aquele gás. Só que não é o gás que me fez ficar em Mary Kay todos esses anos, gente, de verdade. Eu acredito muito que tudo é baseado em nossos valores. Cada pessoa tem os seus, mas alguns a gente tem em comum. Eu sou diretor, então, como eu falei, há 6 anos. Mês passado fez 6 anos. E eu me sinto uma pessoa de sucesso, sim. Eu conheço muita gente, por exemplo, que iniciou na Mary Kay depois de mim, se tornou diretor rápido, ganhou carro, perdeu tudo e hoje nem Mary Kay é mais. Então, o que eu quero dizer? Que o sucesso, gente, ele está muito ligado à estabilidade também. Não só o que você conquista. O que você conquista, sim, é um marco muito importante. Só que eu acho que a conquista ela fala muito mais sobre quantas pessoas você conseguiu, porque geralmente é um número de pessoas maior te faz ter uma conquista maior. Só que a estabilidade ela é um sucesso. Você consegue estar estável numa coisa por muitos anos, isso é sucesso. Só que de quando eu comecei até 2018, gente, eu fui vários Guilhermes. E eu vou explicar isso pra vocês. Eu tentava, gente, ser alguém que eu não era, tá? Eu pegava ideias da fulana, da ciclana, da beltrana, tentando ser igual a todo mundo, menos sendo eu mesmo. Eu tentava fazer a coisa do jeito dos outros, com a cara dos outros. E eu não conseguia sair do lugar nunca. Na verdade, gente, eu até saía do lugar, mas eu tive muita dificuldade por muito tempo de fazer a pontuação mínima como diretor, tá? Por conta disso. E aí eu quero falar pra vocês que a segunda parte da live e a terceira não vai ser tão demorado, tô cuidando do tempo. 3 lições que eu aprendi na minha carreira, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. Só que antes eu queria agradecer a Neymara por todos os ensinamentos dela, por tudo mesmo. Eu sempre presto muita atenção no que a Neymara tem para falar. E um dos mais valiosos, gente, foi que nosso negócio ele é de relacionamentos. De cultivarmos as nossas relações e nos aproximarmos mais das pessoas como pessoas e não como números. E isso e foi muito importante para mim, em toda essa minha transformação. Mas a primeira lição que eu tive, gente, foi a questão da empatia. Eu tive alguns anos muito negros na minha vida, nesses anos de Mary Kay, que foi que me fez desistir de alguns sonhos e tal. Que eu acho que até por ter acontecido isso, algumas pessoas acharam que eu tinha sumido ou parado Mary Kay, sei lá, né? Porque eu desapareci de tudo, mas foi por uma questão pessoal. Aconteceram coisas com relação à família, à saúde na família, que ninguém sabe nem a parte. Coisas até pesadas, assim, que até hoje dá uma assombrada na gente, mas enfim. E até teve gente falando mal de mim, novidade, né? Quem não fala mal de alguém? Essa coisa é normal. Vocês podem até ver que nos meus vídeos do YouTube tem um gap. Tem um período que eu não fiz vídeo, por muito tempo eu não fiz um vídeo. Mas enfim. Nesse tempo eu percebi como é que pode, né, gente? Como a gente se deixa basear por uma ou 2 opiniões negativas sobre a gente? Às vezes tem 10 pessoas falando que você é maravilhosa, que você é poderosa, mas tem um ser humano que está te falando mal, falando alguma coisa negativa de você, e você se baseia naquilo como se aquilo fosse verdade. Por que a gente é assim? Né? Por quê? Aí eu aprendi que a gente não tem que dar bola para essas coisas, né? Mas enfim. Sobre empatia. Muita gente acha que empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro. Tipo assim, o que eu faria se eu fosse você?
nessa situação. Mas não é isso. É você olhar aquela situação com os olhos daquela pessoa e tentar se colocar no lugar dela para tentar entender o que ela está vivendo, o que ela está pensando, por que ela está agindo daquele jeito. A partir disso, quando eu entendi isso, foi que eu comecei a mudar minha forma de agir e de pensar. O que começou a me aproximar mais ainda da minha equipe e foi o primeiro passo que eu dei para me estabilizar muito mais. Tá? Tô amando os comentários, gente. A segunda lição que eu tive, gente, foi gratidão. Eu li o livro da magia, recomendo para vocês. Inclusive eu tenho o link, quem quiser, no YouTube, o áudio para ouvir o livro da magia. Aquilo foi transformador. A Paty falou milhões, bilhões de vezes, a Neymara também. Eu nunca li o bendito livro. Eu te comprei, mas não lia. Até um dia eu resolvi ler. Nossa, aquilo ali mudou completamente a minha forma de ver as coisas. E realmente, gente, a gratidão é a nossa melhor arma na vida. A nossa arma é a gratidão. Existe muita gente ingrata, pessoal, a gente sabe disso. Muita gente que vai te usar e te descartar. Mas não é a gratidão dos outros que você tem que se preocupar, e sim a sua. Em você agradecer pelas coisas da sua vida, pelas pessoas da sua vida. Uma coisa que a gente precisa ser grato é por quem a gente é. E parar de nos preocupar tanto com o que as outras pessoas acham. Você sabe quem você é. Quem compactua com a sua forma de pensar vai estar contigo e é isso que importa. Quem não compactua não vai estar contigo. E vai falar de você, e paciência. Você tem que ser grato ou grata, você tem que fazer o bem às pessoas sem esperar retorno. Mesmo que você se magoe com a falta de ingratidão de alguém. E até hoje acontece de me magoar. É normal. Faz parte da vida. Nós somos seres humanos que até entendemos de empatia, mas infelizmente a gente não consegue colocar em prática totalmente a empatia. E eu também. A gente falha na empatia, mas quanto mais a gente se apega nela, mais a gente se desenvolve como ser humano. E sobre pessoas ingratas, a gente não pode parar de fazer o bem para os outros, porque o que a gente planta, a gente colhe. Isso é lei. Tanto para mim, para você, como para os outros que fizeram mal para você. Plantou, colheu, é aquela lei, não adianta. Então, é uma questão assim primordial. Ignora o que os outros estão fazendo, foca em você e seja grato em você e na sua vida. E a terceira, gente, mais valiosa que eu encontrei em 2017 foi, acho que é 2017, foi a questão da visão e dos valores. Vocês sabiam que todas as empresas, quando são criadas, elas definem missão, visão e valores? Vocês sabiam disso? Eu convido vocês a, quando eu acabar essa live, pesquisarem no Google como escrever missão, visão e valores e escrever a sua, pelo menos visão e valores. Foi o que eu fiz, tá? E, inclusive, quem quiser compartilhar comigo no Instagram, gui.marcon, me manda no direct. Eu adoro falar sobre esse tipo de coisa. Mas por que a questão dos valores e visão é tão valiosa? Primeiro que ninguém segue quem não tem visão. Tá? Se você não tem visão nenhuma, as pessoas não seguem. E eu tô lendo os comentários, só que eu não tô lendo, porque senão eu não vou terminar o que eu quero falar. Eu descobri, gente, por meio dessa análise, qual é a minha cara no negócio Mary Kay. Quem eu quero ser e qual legado eu quero deixar. E quando você tem clareza disso, você consegue fluir muito melhor. Tem coisas e formas de fazer que você não vai adotar e tem coisas e formas de fazer que você vai adotar. Porque você tem aquela visão e você tem aqueles valores. Tá? E você acaba tendo solidez de como fazer as coisas. Além disso, você vai começar a descobrir pessoas que pensam como você e que estão onde você quer estar. E essas pessoas são as que você tem que se espelhar para chegar onde você quer chegar, porque elas estão onde você quer. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? A gente precisa pegar a ideia dos outros e se adaptar aos nossos valores. E aí colocar em prática. Afinal, ninguém é igual a ninguém. Quando a gente se espelha em pessoas com visão ou valores diferentes, a coisa não anda. E eu digo por experiência própria e por ver isso acontecer com consultoras, com diretoras amigas. Só que vocês vão descobrir que visão e valores estão ligadas, mas são coisas diferentes. Você pode ter valores iguais a uma pessoa, mas uma visão diferente. Visão de futuro, visão de negócio, enfim. E a gente precisa buscar pessoas que tenham visão e valores iguais aos nossos, porque aí a gente vai ter muita força para crescer. A parte falando da obediência. Ah, sim, o que a Patrícia falava, gente, eu falava amém e ia fazer. Eu relutava com a história do salão, mas eu fazia.
Gente, e com relação à visão e valores, cabe a você aprender a filtrar essas coisas, a se aproximar das pessoas certas. E não é porque alguma pessoa é ruim, necessariamente, mas é porque você precisa estar com pessoas para crescer, que sejam semelhantes a você. Pelo menos na visão e nos valores. E que estejam onde você quer estar, né? Porque aí você vai para frente, não para trás. Para mim, por exemplo, humildade é o valor mais importante. E o segundo é empatia. Então, eu busco pessoas que sejam humildes e empáticas. Entenderam? É mais ou menos essa a ideia. Então, eu quero estar junto desse tipo de pessoa. Porque esses são valores muito fortes e muito importantes para mim. Essas 3 lições, gente, foram o que me fizeram estar na empresa todo esse tempo, tá? E não desistir mesmo. E olha que eu já pensei em desistir diversas vezes. A Paty sabe que eu já pensei em desistir várias vezes, por N questões. Só que a questão dos valores para mim é tão importante, tão forte, e batem certinho com o que a empresa prega. E para mim, isso é muito importante. Por isso eu não consigo me desvincular de Mary Kay. E eu sei o que eu quero na Mary Kay, eu sei onde eu quero chegar, eu sei com quais pessoas eu quero estar. Uma hora eu chego, gente, eu tenho fé. Meu plano vai dar certo. A gente precisa acreditar, né? E também se replanejar quando alguma coisa der errado, adiar, mas não desistir. E eu acho que pra mim isso é muito importante, tá? Eu acredito que talvez eu não tenha grandes conquistas ainda, gente, por não ter conseguido ajudar um número suficiente de pessoas que na minha cabeça eu preciso ajudar pra chegar onde eu quero chegar, entenderam? E também um pouco, às vezes, da gente duvidar de quem a gente é. Como a gente nos boicota, né? Que coisa horrível. E tá tudo bem também, gente, porque nós somos seres humanos. A gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente tem mágoa. A gente só precisa se libertar. E isso é um processo. Cada pessoa tem seu tempo. Porém, todas as pessoas têm valor na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Eu sou grato pela vida de todas as pessoas que estão comigo, daquelas que me admiram, e tem aquelas que também não me admiram, e tá tudo bem, a gente tem visão, a gente tem valores diferentes, e tá tudo bem. E o mundo é assim, né? Basicamente essa é a minha história, tá? Toda essa parte da história, dos valores,